Juízes, capítulo 13. O Velho Testamento, Juízes, capítulo 13. Vamos parar por aqui. Nós estamos aqui, como já falamos, numa grande expectativa que todo o sacrifício que foi feito para que esse evento acontecesse não fosse em vão. Para que daqui a 10 anos pudéssemos ouvir notícias da região oceânica, mas não apenas na região oceânica, mas dessas flechas que foram lançadas para diversas direções, e quem sabe um dia nos encontrarmos de novo como flechas, e cada um trazendo na mão seus frutos. E a partir do momento que a gente quer tanto que esse evento dê resultado, a gente tem insistido em ministrar algumas coisas fortes aqui a vocês, mas é por amor, é porque a gente torce por vocês, e a gente sabe que aqueles que querem chegar no final da corrida precisam ter um treinamento árduo, muitas vezes precisam passar por algumas situações mais fortes do que outros, porque será exigido dele força, caráter, atitude. E quando eu estava pensando nesse congresso e nas ministrações deste congresso, o Senhor me trouxe à memória a história de Sansão. Por que a história de Sansão? Porque nós estamos aqui desde quinta-feira falando de propósitos de Deus, planos. Nós desde o início decidimos vir aqui mostrar a uma juventude que de repente estava perdida, porque eram como bumerangues, não tinham alvos definidos, não sabiam quem eram, não sabiam para onde iriam. Além disso, tinham várias palavras de maldição em cima, várias experiências, várias imagens na mente que, não dá para mim, não tem como, isso não é para mim. E a proposta desse congresso foi desmontar essa estrutura maligna que estava sobre você, desfazer todas as mentiras do diabo sobre a sua vida e mostrar que ainda o seu futuro está intacto. Nada aconteceu ainda no futuro. Ele está preparado. Aquele futuro que Deus planejou para você está preparadíssimo e intacto. O diabo não conseguiu mexer nele ainda não. Por isso ele tenta mexer no nosso passado, ele tenta mexer no nosso presente para parar a gente. A gente aprendeu aqui na quinta-feira que Deus ele sempre começa do fim para o início. E quando ele pensou em você, ele já pensou no final da história. E por pensar no final da história, ele já colocou tudo na sua vida para você chegar lá. Mas isso tudo iria ser gerado ou trazido para fora dentro da família. E aí o diabo, a gente aprendeu na sexta-feira, que porque muitos abandonaram os princípios do Criador, abandonaram a palavra de Deus, o diabo entrou em muitas famílias. Nós vimos aqui testemunhos de pastores que eram filho do pastor João, que era filho de pastor. Então, apesar de ser crente, apesar de ter toda semana estar na igreja, vida doente, daqui a pouco ele estava fazendo tudo de novo. E aí nós vimos na sexta-feira que o diabo tem usado a família para matar os propósitos de Deus para a sua vida já lá na raiz. Então, de um lado, você tem a palavra de Deus mostrando que Deus te planejou, Deus te criou, tem propósitos tremendos. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente vê o diabo dizendo o seguinte: só que você não vai vivê-los, só que eu não vou permitir que você seja o que Deus planejou para você. E ele tem
criado várias circunstâncias para impedir o que Deus tem na sua vida. E foi por esse motivo que a gente decidiu não ficar só com palavras aqui, mas trazer testemunhos para te mostrar. Olha só a experiência dela, olha só a experiência dele, mas olha o resultado agora. Todas as experiências malditas que feriram, que machucaram, não foram suficientes para parar o propósito de Deus. A gente tem tentado te mostrar isso. Apesar de tudo que você já tem vivido, apesar de toda a investida do diabo na tua vida, como a Lorena até falou, minha mãe tentou me abortar, tomar vários remédios, fazer um monte de coisa, pular, cair para me matar, mas os propósitos de Deus eram maiores. A palavra de Deus diz que o homem pode fazer planos, mas a resposta final vem da boca do Senhor. Então, durante esse congresso, a gente está deixando muito claro, espero eu, que apesar das suas experiências, existe um Deus que está acima delas e, inclusive, pode usá-las. Cada experiência dolorosa para transformar numa ferramenta para te aperfeiçoar e para que você se torne canal de bênção para outras pessoas. Quantas vezes eu vivi momentos na minha vida de dores que eu falei: para que, Senhor? Para que isso? Não tem lógica. Olha quanto tempo eu estou parado, olha o que eu poderia já estar fazendo. Mas se eu não passasse pelo que eu passei, eu não teria as histórias que eu tenho hoje. E é impressionante como hoje eu sou procurado por pastores. Porque eu sou bom? Não. Porque Deus sabe o que aquele irmão está passando. E Deus fez algo tremendo ali comigo. E Deus move o coração daquele pastor. Procura ele lá. Ele vai te entender ao invés de te julgar. Porque ele sabe muito bem o que você está falando. Ele sofreu na carne. E aí muitas vezes a nossa história está servindo hoje para inspirar outros a continuarem avançando. Ou seja, apesar de tudo que você já viveu, Deus pode pegar tudo isso e usar para a glória dele. Amém? Você creu nisso? Já caiu essa ficha aí? Caiu? Amém. Senão você perdeu. Se isso não caiu, irmão, não valeu essas lágrimas todas aqui. Você vai, segunda-feira, não vai valer de nada. Agora, se você entendeu isso, você vai poder ver o diabo daqui a pouco vindo de novo. E aí você vai olhar com outros olhos e vai falar: não adianta, cara. Sabe o que tem acontecido comigo? Eu tomei uma decisão porque eu decidi crer que eu sou uma bênção. Isso não estou falando de orgulho, não. Eu decidi aceitar a minha identidade. Eu decidi aceitar o que a palavra de Deus diz sobre a minha vida. Uma vez eu fiz uma declaração assim, ó: eu não sou o que os homens dizem que eu sou. Eu não sou o que as circunstâncias dizem que eu sou. Eu sou o que a palavra de Deus diz que eu sou. E a palavra de Deus diz que eu sou mais do que vencedor em todas essas coisas. Então a minha identidade está aqui, ó. Não interessa o que você pensa de mim, interessa o que Deus pensa a meu respeito. E aí o que acontece? Uma vez que eu tomei uma decisão de acreditar no meu potencial, e eu decidi avançar, muitas vezes o diabo vem com algumas armações dele. Eu não sei se ele já entendeu. Porque ele não é burro. Ele já tem um tempo aí de experiências com a igreja, com um monte de gente. Mas comigo, ele já percebeu que todas as vezes que ele vem tentar tocar na minha vida, no meu chamado, na minha família, para tentar me jogar contra Deus, para tentar me levar a abandonar tudo, por mais que por um momento eu olhe para as circunstâncias e chego a pensar: pô, cara, eu acho que agora... Mas aí quando eu lembro do meu Deus, do meu chamado, dos homens de Deus na Bíblia, eu me levanto, porque eu tenho discernimento. Eu falo: eu já sei quem está por trás disso.
E aí, sabe o que eu faço? Eu me levanto ainda mais e falo: Senhor, se o Senhor ia me usar para salvar um, me usa para salvar 10 então. Por exemplo, um dia eu estava na igreja, 15 minutos para começar o culto, eu e a Vanderlei estávamos no gabinete, e aí daqui a pouco a gente começou a discutir, 15 minutos antes de eu descer para começar o culto. E ela falou: chega, eu quero me separar. Eu falei: como assim, cara? Vai começar o culto agora? Por que você não esperou chegar em casa? Rapaz, eu saí dali arrasado. Eu deixei ela no gabinete chorando, fui para fora. Só que daqui a pouco eu falei: isso não é alma, isso é o diabo. Eu voltei lá. Eu falei: deixa eu orar com você. Não quero oração não. Tá bom. Eu desci. Eu falei: Senhor, Tu és o Deus da minha vida. Quando a gente casou, primeira coisa, chegamos em casa, ela ainda com a roupa do casamento, eu ainda de terno. Chegamos em casa, entramos no quarto. Antes de tirar roupa, antes de ir tomar banho, antes de fazer qualquer coisa, chegamos em casa, dobramos o joelho e falamos: Senhor, hoje começa uma nova história na nossa vida, e nós oferecemos o nosso casamento a Ti, e que esse casamento seja para o louvor da Tua glória, e que esse casamento possa ser um referencial para tantas vidas. Senhor, seja bem-vindo à minha casa, seja bem-vindo ao meu casamento. Além de eu ter feito isso lá na hora do culto no altar, quando a gente chegou em casa, no nosso altar íntimo, a primeira coisa, antes da gente começar a nossa vida conjugal, dobramos o nosso joelho e falamos: Senhor, toma o nosso casamento. E aí nessa hora eu falei: Senhor, eu te dei meu casamento, eu não aceito isso que eu acabei de ouvir. Eu não aceito o que eu acabei de ouvir, e eu sei quem é que está por trás disso, e eu dou uma ordem agora: pode ir embora da minha vida agora. E eu falei: Senhor, eu quero te oferecer mais uma vez a minha vida, e se o Senhor ia hoje me usar para salvar apenas algumas pessoas com uma palavra evangelística, eu quero ser usado para curar. Senhor, se o diabo achou que ele iria acabar comigo, que o Senhor mostre a ele com quem ele se meteu, quem eu sou em Cristo. E eu desci furioso, irmão, e eu abri a palavra e comecei a pregar naquela mulher do fluxo de sangue, e eu comecei a ministrar ali. Tinha na nossa igreja, estava na nossa igreja a Verinha. Você pode perguntar a Verinha, ela vai te confirmar isso. Ela estava com fluxo de sangue, que já há semanas estava ali. E eu falei: nessa noite eu quero orar aqui, porque vidas vão ser curadas hoje aqui. E olha que eu era tradicional, naríssimo, nausíssimo. Eu era tradicional lá, mais um pouquinho, não acreditava em tantas coisas, mas naquela hora, como o diabo mexeu, eu falei: Senhor, é hoje, é hoje. Ele vai ter que saber com quem ele está mexendo. E eu vou orar agora, irmãos, e Deus vai trazer cura aqui. Verinha falou que sentiu uma mão tremenda vindo sobre ela de fogo, e foi tocando. Ela foi lá na frente, ela foi curada instantaneamente. Vanderlei no final estava lá no apelo, chorando lá, e ela falou que de repente ela teve uma visão de uma mão horrível pegando numa bola que tinha na sua barriga, e vinha uma mão tentando puxar, uma mão linda tentando puxar, uma mão horrível tentando segurar, e a mão mais bonita foi lá e arrancou aquilo, e de repente ela foi livre e voltou a estar apaixonada por mim. Você entende, querido? Era o capeta que estava lá no gabinete, entendeu? Era o diabo que estava lá no gabinete. Mas e se eu aceitasse aquilo? E a mulher quer separar? Como é que eu vou pregar agora? Mas
mas eu tinha convicção do meu chamado, eu tinha convicção do altar que a gente levantou no nosso quarto. Eu falei: Senhor, eu não aceito isso. E naquela hora eu fui mostrar: diabo, tu vai ver só. E todas as vezes, amados, que o diabo vem sobre a minha vida, e ele tenta vir para me destruir. No início, enquanto a ficha não cai, eu não percebo, caramba, eu fico sem dormir, vem um negócio de medo, parece que eu vou morrer, até que chega uma hora que a ficha cai: é você, né? Irmão, quando eu descubro que é ele. Você já viu como é que eu estou aqui, não já viu? Fui dormir hoje 3 horas da manhã, porque eu estava fazendo um negócio no gabinete do DVD aí, e 7 horas já estava de pé, e estou aqui direto, e estou aqui, mas estou. Mas sabe por que eu estou aqui? E eu creio que essa noite vai bombar, Deus vai fazer algo tremendo, porque na quinta-feira, no início desse evento aqui, recebi uma notícia. A prefeitura decidiu abrir todas as ruas de Piratininga, da praia à lagoa, e a nossa igreja, a rua é sem saída. Para chegar na lagoa não dá, porque para na nossa igreja, porque foi meu pai que fez aquela rua. É a única rua que não bate com a rua da praia, porque tinha um buracão do outro lado ali, e como ninguém queria ajudar, meu pai fez uma rua que dava no nosso portão. Só que a prefeitura foi lá e asfaltou aquela rua e ficou torta, e agora a rua está na nossa igreja. E aí a prefeitura já foi lá, a rua anterior já quebrou tudo, aquelas, como é que é o nome? Trator começou a quebrar, irmãos. Tristeza, várias famílias quebraram na outra rua. Estou aqui na carteira com a intimação, semana que vem eles vão lá na igreja. Se algo não acontecer domingo que vem, não temos lugar para cultuar. A igreja vai ser destruída. Se Deus não entrar nesse final de semana, nessa semana, temos 7 dias para dar um jeito, porque senão semana que vem o trator vai estar lá na porta do Ministério da Palavra da Vida, e aí domingo podemos não estar com um salão para cultuar. E eu recebo essa notícia às 11 horas da manhã de quinta-feira, quando eu estava preparando a primeira palavra para esse congresso. Tenta imaginar. É do diabo ou não é do diabo? Porque isso não veio semana passada, ou veio agora semana que vem, mas no dia do início do congresso, só para me desestruturar. Só que eu tomei uma decisão, eu falei: Senhor, não estou nem aí. Glória a Deus. Porque a tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o meu bem e a minha justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Até sábado a minha cabeça está no congresso, eu não quero nem saber o que vai acontecer com a igreja. Eu quero saber com essa igreja daqui. Eu estou falando na boa, estou aqui amarradão. Estou nem aí. Amanhã de manhã, depois que tudo isso acabar às meia-noite, amanhã tem uma reunião com o advogado para ver o que vai dar, o que a gente vai fazer, como é que vai ser. Mas diante de Deus, não estou nem aí. Esses dias todos, pela primeira vez, não estou preocupado com nada, porque eu tenho certeza que eu estou no centro da vontade de Deus. Eu tenho certeza que coisas tremendas estão acontecendo aqui, e eu tenho certeza que meu Deus é fiel. Então, quando eu recebo os negócios desses, para alguns às vezes derruba, para mim me levanta ainda mais. É para brigar? Então vamos lá, tu vai tomar um prejuízo nesse final de semana. Amém? Por isso, por favor, me ajuda aí, irmão. Vamos dar um prejuízo. Amém? Dá uma força aí, responde. Por favor, responde. Em nome de Jesus, aonde o Senhor está falando nesses dias. Para que ele possa saber que não adianta se mexer com o servo do Deus Altíssimo. Ele vai ter volta. Então, por que eu estou falando tudo isso? Porque eu decidi, por favor, entenda, quem me conhece de perto sabe que eu não sou soberbo, orgulhoso. Tenho
problema com isso, graças a Deus. Mas eu quero te falar de uma coisa hoje. Eu decidi acreditar no meu chamado. Eu decidi que eu não sou mais um, querido. Eu decidi que eu não nasci por acaso. Eu decidi que eu vou fazer parte da história da transformação da minha nação. Eu decidi, por isso esse evento está acontecendo. Porque eu decidi que Deus me chamou, não foi simplesmente para ficar fazendo culto com um grupo religioso, a gente cantando, lendo a Bíblia, estudando. Eu decidi acreditar que Deus me levantou nessa nação. Mas não é porque eu sou bom, não. É por causa dos propósitos dele. E eu não estou sozinho nessa, não. Tem uma galera aqui que eu quero descobrir hoje, desafiar hoje. Sabe por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente olha a história de Sansão, a gente vê que esse cara não era para ter nascido, querido. Você sabia disso? Você prestou atenção no início do texto? Eu vou repetir aqui. E tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Tisorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher, o que diz a sua Bíblia aí? Era estéril. O que é ser estéril? Aí, não podia ter filhos. Sansão não era para ter nascido, porque não dava para nascer. A sua mãe era estéril. Mas a Bíblia diz, presta atenção, que os filhos de Israel tinham feito coisa errada, feito o que era mal diante do Senhor. E Deus os entregou nas mãos dos filisteus. O povo de Israel estava debaixo de um tempo de opressão, perdas, derrotas, fracassos, até que Deus um dia falou: chega, chega, eu vou intervir na história de uma família, eu vou acabar com essa palhaçada, eu vou levantar alguém que vai mudar a sorte do meu povo. E a Bíblia diz aqui que essa era a realidade. Israel tinha se tornado a fazer o que era mal. Veja bem, tendo os filhos de Israel tornado, porque eles já tinham feito coisa errada. Se você ler o livro de Juízes, tinham feito coisa errada. Deus pesou a mão, eles se arrependeram. Aí Deus levanta outro juiz. Aí a paz vem 40 anos sobre Israel. Aí quando está tudo bem, eles esquecem o Senhor, abandonam o Senhor, começa o pecado tudo de novo. E agora mais uma vez eles tinham tornado a pecar. Essa era a realidade. E a outra realidade era que havia uma mulher no meio dessa nação que era estéril, não podia ter filhos. Mas no versículo 3 diz assim: apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Você prestou atenção? Deus veio e interveio sobre uma família. Ele decidiu escolher uma família. A palavra de Deus diz que os olhos do Senhor passam pela terra, contemplando os justos. E chegou uma hora que ele falou: é aquela ali. Presta atenção, por favor, não se desligue nessa ministração de forma nenhuma, porque eu estou falando por revelação nessa tarde, de uma forma tremenda. Presta atenção. Não há impossíveis para Deus. Eu espero que isso já tenha caído também aí para você. Deus não escolhe os prováveis, os aprovados. Parece que Deus faz questão de escolher os improváveis. Não é mais fácil pegar uma mulher que tem filho do que ter que mexer numa mulher que não tem filho? Dá mais trabalho, pô. É melhor pegar uma que já tem lá, às vezes uns 10, escolhe um. Mas ele faz questão de escolher uma que não podia. Será que ele quer mostrar alguma coisa para a gente, cara?
Será que isso te faz lembrar de alguma coisa lá em 1 Coríntios? Que Deus escolhe os que não são para confundir os que são. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. Você pode imaginar, querido, que muitas vezes você aí está aceitando até esse final de semana essa rejeição. Não, é o outro, nunca eu, quem sou eu? Mas às vezes é você, cara, que Deus decidiu escolher. O mais improvável, nem você acredita em você, mas Deus decidiu acreditar. Nem o pastor acredita em você. Quando eu fui, algumas pessoas começaram, eu estava novo na igreja lá, né? E algumas pessoas chegaram, pô, mas por que você não vai para o seminário, cara? Eu sinto que você está pastor, é mesmo, cara, sério? E aí eu fui falar com o meu pastor. Só que eu sempre ministrei louvor, né? Eu nunca preguei, nunca falei nada. Inclusive na minha época não se falava nada. A gente só cantava. Cantava um hino, acabou o hino, cantava outro hino, acabou o hino, cantava outro hino. O dirigente não falava nada, só o título ou o número 541. Não tinha uma ministração sobre o hino. Então eu quase não falava. Aí eu cheguei, pastor, quero ir para o seminário. Ué, Márcio, você sempre cantou, agora quer falar? Você sempre cantou, cara. Agora você quer falar? Pastor. Fazer o quê, né? Então nem o pastor acreditava. Pô, como assim querer ir para o seminário para ser pastor? Porque ele pensou de repente que ia fazer música. Não, eu vou fazer ministério pastoral, teologia. Teologia? Ué, tem nada a ver, cara. Você canta, quer falar, como assim? Quem sabe às vezes nem seu pastor acredita em você, mas parece que Deus faz assim. Então a primeira coisa, existia um caos. Israel, o povo de Deus, estava na mão dos inimigos. E Deus um dia falou, chega. Eles já aprenderam o suficiente. E Ele decide sempre, querido, escolher alguém. Ele podia vir de uma forma poderosa e tremenda e acabar com os filisteus, mas Ele não faz assim. Ele escolhe uma pessoa. Ele escolheu uma mulher estéril. Falou, é você. Você não tem tido filhos até então, mas a partir de agora você vai conceber um filho. Mas veja bem, a proposta não era alegrar aquela mulher com um filho. A proposta do texto aqui não era simplesmente dar um filho a uma mulher estéril, porque ela tanto queria ter um filho. Versículo 4 e 5 diz assim, agora pois, guarda-te, não bebas vinho, bebida forte, não coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre da sua mãe. O que diz a sua Bíblia agora aí? E ele começará a livrar a Israel. Em outras palavras, você só está tendo esse filho por causa de um propósito que eu tenho com a nação. Caramba, hein? E olha como é que Deus é tremendo, cara. Aquele garoto, apesar de ter superpoderes, daqui a pouco a gente vai ver, mas ele teve um crescimento natural. 9 meses na barriga, 1 ano, 2 anos, 3 anos. É impressionante como Deus tem o tempo certo de agir. Ele nunca chega atrasado. Ele já podia ter escolhido alguém adulto, que já estava pronto, mas ele prefere, apesar do povo estar lá, dar a entender que havia um tempo ainda para o povo aprender a lição. Mas enquanto o couro estava comendo lá, Deus já estava preparando o libertador de Israel aqui. O couro comendo lá, e
e Deus já consagrando uma pessoa aqui. Lembra de Samuel? Foi a mesma história. A igreja no pecado, o caos acontecendo na igreja, e Samuel crescia. Dentro daquela igreja estava crescendo alguém que seria usado naquela igreja, irmãos. Você pode imaginar que há anos a região oceânica está esperando um avivamento. Você pode imaginar que há anos Deus está com seus olhos voltados para essa terra, mas ainda não havia chegado a plenitude do tempo. Mas apesar de Deus já estar olhando para essa terra, Ele decidiu escolher alguém que ainda ia nascer, que de repente está aqui entre nós, ainda é uma criança, pré-adolescente, um adolescente, quem sabe um jovem, que Deus já está de olho em você, como a gente cantou aqui, desde o ventre da sua mãe. Cara, será que isso não te toca, não te desperta? Você pode imaginar que pessoas podem estar te esperando. Você pode imaginar que a região, a libertação da região pode depender de você. Você pode imaginar que o avivamento na tua igreja pode estar às portas, só esperando você se posicionar. Pode imaginar isso? Oh, aleluia! E eu quero te chamar a atenção para um detalhe aqui. Oh, meu Deus! Dependendo do propósito de Deus para as nossas vidas, vamos ter que nos conduzir de maneira diferente dos outros. Quando Deus decidiu intervir na história daquela mulher e falar: olha só, eu vou acabar com essa palhaçada, eu vou acabar com essa batalha, eu vou acabar com essa luta, eu vou levantar o libertador de Israel. Só que tem um preço. Ele vai ser um garoto consagrado. Porque apesar de Deus escolher qualquer um, presta atenção, apesar de Deus escolher qualquer um, Ele não usa qualquer um. Pegou? Alô? Um pastor amigo meu fala assim: alô? Apesar de Ele escolher qualquer pessoa, Ele não usa qualquer um de qualquer maneira. E Ele fala para a mãe daquele garoto: esse garoto que está no teu ventre não é qualquer um, não. Ele não vai poder viver como todos os meninos vivem. Ele vai ser nazireu, alguém consagrado. Ele não vai poder beber vinho, bebida forte. Seu cabelo não vai poder ser cortado. E por isso ele vai ser diferente. Esse sempre foi o plano de Deus. Desde quando Ele chama Abraão e fala: farei de você uma nação, vocês vão ser um referencial. Mas o problema da igreja sempre tem sido: mas todo mundo faz, por que só eu vou ter que ser diferente? Tem nada a ver, pô. Olha lá, olha lá, olha lá. E o que eu tenho aprendido é que se você semeia como todo mundo semeia, anda como todo mundo anda, você vai colher o que todo mundo colhe. Você também vai viver o que todo mundo vive. Agora, se você quer viver aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, a Bíblia deixa bem claro isso: Deus preparou para os que o amam. É para qualquer um, não. Tem preço. Tem preço. Isso fica claro que, dependendo do propósito de Deus para a minha vida, eu vou ter que me conduzir de maneira diferente. Ou seja, se você de fato quer ser flecha, querido, flecha tem um caminhar específico. Quando Deus me levantou como pastor para essa nova visão de reino,
cura minha noiva, então eu tenho que mexer com um monte de coisa que está acontecendo na igreja. E aí de repente Deus me levou a tomar algumas decisões meio que radical. Por exemplo, o Orkut. Quando chegou o Orkut lá na igreja, teve um rapaz da nossa igreja que me inscreveu, abriu meu Orkut para mim, botou lá: pastor, você já tem um Orkut, ó, a senha é essa, pá. E aí eu nem sabia como é que fazia para criar um Orkut e tal, e eu comecei a usar, paraná, até que um dia lendo, paraná, só pode ter Orkut quem tiver mais de 18 anos, agora parece que mudou, né? E aí eu vi lá no Orkut, lá um monte de adolescente, um monte de criança com Orkut. Eu falei: como é que eles têm Orkut? Se tem um termo que você tem que clicar lá, eu aceito, me responsabilizo que todas as informações contidas aqui são verdadeiras. E se você tem Orkut com menos de 18 anos, então alguém mentiu na história, houve uma mentira ali, aquele Orkut é fruto de uma mentira. E aí eu falei: não, irmão, então olha só. Aí o povo quicou lá na igreja. Ô pastor, não tem nada a ver, cara. Não está fazendo mal para ninguém, é só uma brincadeira ali, troca de informação. Pô, mas é mentira, cara. E Deus começou a ministrar no meu coração: pô, se você mente por algo que não tem nada a ver, quando você estiver na empresa e de repente você tiver que mentir para ganhar uns 500 mil, você não mente? Isso é questão de caráter, isso é questão de princípio. Eu me lembrei da Bíblia, quando diz que aquele que é fiel no pouco é fiel no muito. Aquele que não é fiel no pouco não vai ser fiel no muito. Se você mente por coisa que não tem nada a ver, com certeza tu vai mentir por coisas que tem a ver. E aí Deus falou: filho, te chamei para isso, cura minha noiva. Eu falei: pô, Senhor. E aí a gente começou a tomar umas decisões que em várias igrejas pode. Pô, pastor, mas lá na igreja pode. Até que um dia eu vi na internet um vídeo, nessa crise, porque eu estava buscando o Senhor: por favor, me livra de ficar preocupado com o que o Senhor não está preocupado. Pô, dá maior trabalho ser pastor e ainda tem que ficar cobrando um monte de coisa que o Senhor não está cobrando nada. Fala claro comigo, se eu estou sendo radical. Eu não quero ficar perdendo meu tempo não, os cabelinhos já estão indo embora aí. Aí eu estava na internet, aí de repente um culto lá, vamos mover helicóptero, um monte de coisa acontecendo. Aí o pastor pregando, daqui a pouco o pastor fala um palavrão. Falei: que isso? Ah não, Senhor. Aí falei: eu tô muito radical, eu acho que tem nada a ver mesmo. Vamos mover o que está acontecendo lá, acontece aqui na igreja com palavrão. Ah, Senhor, que isso? Na hora o Espírito do Senhor me levou para aquela história de João, ou melhor, no Evangelho de João. Depois que Jesus se encontra com Pedro e pergunta, aquele momento dele: você me ama? Te amo. Me ama mesmo? Te amo. Tem certeza que você me ama? Te amo. Ele fala: a partir de hoje, até agora você andava por onde você queria, mas a partir de agora você vai andar por um caminho que você não vai querer. E a Bíblia diz assim: dizia o Senhor com respeito à morte que Pedro ia morrer. A Bíblia diz que eles estão andando, de repente Pedro olha para trás e vê João, o discípulo amado do Senhor. E a Bíblia diz que Pedro nesse momento volta e pergunta: Senhor, e aquele ali? O que vai acontecer com ele? Jesus fala assim: se eu quiser que ele fique até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Quanto a ti, segue-me. E eu entendi Deus falando comigo na hora: e se eu quiser usá-lo daquela forma? Eu vou cobrar de você o que eu estou falando contigo, e eu vou cobrar dele o que eu estou falando com ele. Quanto a ti, segue-me no que eu estou falando contigo, que eu vou cobrar de você o que eu estou botando na tua mão. Falei: eita, obrigado. Valeu. Entendi. E aí eu me lembrei do quartel. Existem vários níveis de soldados. Tem o cara que fica lá no escritório administrativo, tem o que fica lá na guarita de vez em quando tirando serviço, mas tem a tropa de elite.
que são chamados os momentos mais perigosos. Esses caras, eles não dormem qualquer hora, eles não podem comer qualquer comida, eles têm um nível de exercício que os outros não têm, por causa da missão. E aí eu comecei a entender isso, que por causa do propósito, dependendo do propósito que Deus tem para a tua vida, não tem como você viver como os outros vivem. Entendeu? Não tem como, porque você não vai conseguir atingir. Então, querido, se de fato você acredita que Deus tem coisas tremendas para a tua vida, a primeira coisa que você vai ter que entender é que isso tem um preço. Se você quer colher diferente, você vai ter que semear diferente. Se você quer viver algumas coisas que os outros não vivem, você vai ter que andar por um caminho que os outros não andam. Foi isso que Deus falou para a mãe de Sansão. Esse garoto aí é especial, e a vida dele vai ter que ser especial. Vamos avançando aqui. Sansão então só nasceu para cumprir um propósito. Ele existia para livrar Israel das mãos dos filisteus. Capítulo 16 começa a falar de um momento que Sansão, ele cresce. Eu não vou adiantar aqui, depois você vê a história toda. Você vai ver aqui que Sansão começa a descobrir que ele era um cara especial, ele tinha uma força descomunal. Ele pegou um leão e fez assim, rasgou o bicho no meio. Ele pegou uma queixada de bode lá e matou mais de 1000 pessoas. O cara era o cara, e ele sabia do seu potencial. Ele sabia que ele tinha nascido com um propósito. Ele conhecia a unção que ele tinha. Ele sabia do pacto que ele tinha com Deus, ele tinha aquela força por causa do pacto que ele tinha com Deus. Ele então sabia do propósito, ele conhecia a sua unção, ele tinha um pacto com Deus, ele sabia disso. Mas a Bíblia diz que ele gostava de mulher. Ele começa a se envolver com o pecado. Ele começa a se envolver com uma prostituta aqui, uma prostituta ali, e ele começa a brincar com o pecado. Até que no versículo 16 a Bíblia diz assim: importunando ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, apoderou-se da alma dele uma impaciência de matar. O que esse texto está dizendo? A última prostituta que ele teve, a última mulher que ele teve, os filisteus, que ele havia sido levantado para derrotá-los, os filisteus entenderam: esse cara tem pacto com Deus, vamos quebrar o pacto dele, que ele vira homem comum e a gente ganha essa parada. O segredo dele é Deus, não é ele. Olha só, o inimigo sabia disso. O segredo dele não está nele, está no pacto dele com Deus. Vamos descobrir qual é o pacto que ele tem. Paga a prostituta, fala, vai lá, tenta descobrir porque ele estava apaixonado. Eu já falei que quem fica apaixonado fica burro. E aí a Bíblia diz aqui que ele senta e ela começa: poxa amor, conta o seu segredo para mim, poxa. Você não diz que me ama? Quem ama confia. Conta o seu segredo. E aí ele ficava brincando com o pecado, brincando com isso. Se me amarrarem com uma cordinha assim nova, aí ela ia lá e amarrava a cordinha nova, e aí daqui a pouco ele tirava um cochilo, aí ela fingia e gritava, e os filisteus aí na hora, as cordinhas rebentaram. Ela: poxa amor, você me enganou. E ela ficava ali em cima, até que a Bíblia diz que chegou uma hora que ela importunava tanto, que se apoderou da alma dele uma impaciência de matar. Tá bom, mulher, chega. Meu segredo é que eu tenho um pacto com Deus no meu cabelo, e o dia que eu cortar o meu cabelo, eu perco as minhas forças. E a Bíblia diz que
versículo 19, capítulo 16. Me ajuda aí, vamos lá. Então Dalila fez dormir Sansão nos joelhos. Vamos traduzir, o que seria dormir no joelho? No colinho? Botou no colinho, fez o cafuné, e aí ali naquele cafuné pegou a tesoura e ele dormindo no cafuné, no colinho. E tendo chamado um homem, mandou rapar-lhe as 7 tranças da cabeça, e passou ela a subjugá-lo, e retirou-se dele a sua força. Quando eu vi esse texto aqui falando e fez dormir, eu fui procurar na Bíblia o que a Bíblia fala sobre dormir. Eu lembrei de Mateus 13, 25, que diz assim: certa noite, quando todos estavam dormindo, veio o inimigo e semeou no meio do trigo uma erva ruim, chamada joio, e depois foi embora. Me lembrei de 1 Pedro 5, 8 e 9, que diz: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade. Quantas pessoas estão dormindo? E dormir é estar desligado nesse contexto. E quando você está desligado, você se torna um alvo fácil para o diabo ir lá e quebrar o seu pacto com Deus. E a Bíblia diz então que enquanto Sansão estava dormindo, ela foi lá e mandou chamar o pessoal e falou: agora é a Vera, pode vir que eu peguei ele, já cortei, descobri, pode vir que agora vai ser ele, porque das outras vezes você vai ver que os caras ficavam escondidos no quartinho. Ela falava: ó, fica aí no quartinho, que ele falou que agora vai dar certo. E aí quando ela falava lá, e ele quebrava a corda, os caras saíam pela janela, porque não dava para eles. Mas nessa vez ela falou: pode vir que agora é certo. E a Bíblia diz que uma coisa que me chama muita atenção no versículo 20: e disse ela: os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E tendo ele, o que diz aí a sua Bíblia? Ele estava fazendo o que então? Dormindo. E tendo ele despertado do sono, disse consigo mesmo: sairei ainda esta vez como dantes. Porque das outras vezes ele levantou, cheio de força, poderosão, igualzinho. E ele achava que agora era a mesma coisa. De novo, isso é mole. Isso é mole de novo, vou sair dessa de novo. E tendo despertado no sono, disse consigo: sairei ainda esta vez como dantes e me livrarei. Presta atenção, por favor. Porque ele não sabia ainda que já o Senhor se tinha retirado dele. Só que dessa vez Deus foi embora e ele virou um homem comum. Ele achou que podia ficar brincando, e a misericórdia de Deus estaria sempre ali sobre a vida dele, a graça de Deus. Ele ficou brincando com a graça de Deus, e ele achou que podia ficar brincando com o chamado, brincando com a unção, brincando. E isso, Deus é perdoador, Deus é amor. Só que a Bíblia diz que chegou uma hora que Deus falou: chega, estou fora. E ele falou: eu vou sair de novo como eu saí das outras vezes. Mas a Bíblia diz: mas não sabia ele que o Senhor já tinha ido embora. E o segredo dele era o Senhor, não era ele. Qual foi o resultado, pastor, dessa brincadeira? Versículo 21: então os filisteus pegaram nele e lhe vazaram os olhos, e o fizeram descer a Gaza, amarraram-no com 2 cadeias de bronze, e virava um moinho no cárcere. E o cabelo da sua cabeça, logo após ser rapado, começou a crescer de novo. Então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício ao seu deus Dagom. Presta atenção.
e para se alegrarem, e diziam: o nosso Deus nos entregou nas mãos a Sansão, nosso inimigo. E vendo o povo, louvavam ao seu Deus, porque diziam: nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo, e o que destruía a nossa terra, e o que multiplicava os nossos mortos. Aquele cara que nasceu para ser o libertador de Israel se tornou motivo de louvor do diabo. Os inimigos deram um culto, chamaram todos para uma festa para celebrar ao seu Deus, porque o nosso Deus, glórias ao nosso Deus, que nos entregou o nosso inimigo nas nossas mãos. Aquele cara que nasceu para ser louvor e glória de Deus, Jeová, agora se tornou aquele que deu motivos para o inimigo se alegrar e festejar. E quando eu li isso, o Espírito do Senhor ministrou ao meu coração: filho, não foi o Deus deles que havia entregado ou vencido Sansão, mas o próprio Sansão se entregou nas suas mãos quando desobedeceu os princípios que Deus havia estabelecido. E aí o texto termina dizendo no versículo 25: e alegrando-se-lhes o coração, disseram: manda vir Sansão. O que diz agora na sua Bíblia aí? Para fazer o quê? Para nos divertir. Traz lá o palhaço, traz lá o palhaço, traz lá aquele que ia acabar com a palhaçada, traz lá o palhaço, para nos divertir. E trouxeram Sansão do cárcere, o qual, o que diz a sua Bíblia? Os divertia. Sabe qual foi o tema que Deus colocou no meu coração aqui? De juiz ou de libertador a palhaço. Um cara que nasceu por intervenção de Deus para ser uma bênção, para ser um libertador, se tornou um palhaço. Um cara que foi levantado para tirar o seu povo das mãos do inimigo, terminou a sua história divertindo os inimigos. Já parou para pensar nisso? Ai, Jesus, cara, quase que eu caí. Já caiu a ficha, não? Deus me manda te dizer nessa tarde que Ele escolhe os improváveis, os que não são, para que toda a honra e toda a glória sejam dados a Ele. Porque quando olharem para você e falar: como Ele? Não tem como Ele, cara. Não pode ser. Só pode ser com Deus. Isso é um milagre. Esse cara aí, essa menina, que isso, cara? Se você me conhecer bem, cara, tu vai ver que isso aqui é um milagre, porque eu sou extremamente tímido. Isso aqui é um milagre purinho, purinho. É só aqui que acontece, quando eu estou no centro da vontade de Deus. Se alguém me vê às vezes passando de carro e me der carona, não é porque eu sou orgulhoso, soberbo, não, porque eu tenho vergonha. Sabia disso? A pessoa senta do meu lado, eu não tenho muito assunto. Aí se ele também não fala, cara, aquilo vai me dando nervoso. Meu Deus, eu tenho que falar alguma coisa. Tem alguém assim igual a mim? Caramba, eu tenho que falar, aí que não sai nada mesmo, trava tudo. E eu fico nervoso, aí eu começo a acelerar o carro. Tem gente que fala: pô, pastor, corre pra caramba. É que eu tô doido para te dispensar logo. Oh, meu Deus. Irmão, isso aqui é milagre, cara. Isso aqui é Deus, ó. Isso aqui é Deus. Porque Deus usa os improváveis.
quando você me conhece na intimidade, você fala, caramba, aí é Deus que está usando o pastor, cara, porque ele não é assim não. Então, normalmente, Deus usa os improváveis, os que não são, porque aí todo mundo vai chegar à conclusão que o teu segredo não é você, é Deus na tua vida. Mas Deus também manda te dizer nessa tarde, que se você quiser ser usado, apesar dele escolher qualquer pessoa, ele não usa de qualquer maneira. Tem um preço, tem um caminhar que é diferente. Congresso que eu ia muitas vezes, Monte Real Resort Hotel, Silas Malafaia, sauna, piscina, hidromassagem, tudo. Aí essa palestra da tarde, depois do almoço, é uma batalha espiritual tremenda. É aí que você vê quem quer. Aí naquela hora os pastores iam tudo, qual é, Márcio? Vambora. Não vim aqui para brincar não, cara. Eu preciso disso aí, porque um dia eu vou ver minha região transformada. E eu ficava lá e todo mundo dava cara, pô, que isso, bobão, todo mundo lá na piscina, hidromassagem, e estava pago, irmão. Não era pecado não, estava pago. Só que eu não fui lá para isso, a minha alma tinha fome de Deus. Eu tinha certeza que Deus tinha planos para a minha vida. Eu falei, cara, aquilo que esse pastor está falando é muito interessante, eu preciso dessa unção. E aí, quantas vezes eu estava em reuniões durante a tarde, só tinham 20 pessoas. A noite estava assim, a noite estava lotada, de tarde 20, e estava eu lá entre os 20. Os 300 de Gideão. É por isso que você está vendo isso tudo acontecer. Porque eu sou um nazireu. Eu e a minha casa somos nazireus do Senhor, separados. Não temos mais como é que é, amor, que você fala que a gente não tem mais, pelo amor de Deus, né? Reputação, o que vier está vindo. Estou morando num palácio, mas que está vendendo, a qualquer momento eu posso sair de lá. Meu filho já não entendia isso, né? Aí quando ele chegou, a placa ficou no coqueiro, né? Pai, nós vamos vender o coqueiro? Não, filho. Aí daqui a pouco vinha gente lá, vinha a casa. E aí, papai, vai comprar? Irmão, filho, a gente está na mão de Deus. A gente está aqui já é um milagre, cara. A gente não tem como estar aqui. Então assim, a nossa vida está assim, cara. Mas é por isso que esse evento está acontecendo. Porque junto comigo tem um monte de doido aí que decidiu acreditar nisso e pagar um preço. Enquanto muitos estão achando que não tem nada a ver, a gente está indo para o caminho mais estreito. Só que aí a gente está vendo coisa que tem muita gente aqui na região que não está vendo. A gente tem vivenciado algumas coisas que tem muita gente aqui na região que nem sabe que existe. Eu posso dizer que o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó é o meu também. Eu posso afirmar que aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, Deus tem preparado para os que o amam. Eu posso falar. Eu posso falar, e esses sinais seguirão os que crerem em meu nome, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Eu posso. Minha família pode. E você? Então eu queria nessa noite te desafiar a tomar uma posição na sua vida. Porque quando Deus colocou essa palavra no meu coração, foi mais ou menos querendo dizer o seguinte: filho, vai lá, porque tem uma galera lá que eu já escolhi. Eles nem sabem, mas eles só nasceram por causa de um propósito específico. E tem situações dependendo deles, tem pessoas dependendo deles. Mas filho, vai lá,
porque tem muitos desses que inclusive já sabem disso. Eu já dei sinais a eles, já dei experiências a eles, eles têm promessa. Mas filho, vai lá e diga a eles que eles estão brincando com o pecado, que eles estão brincando com o chamado, que eles estão brincando com a unção. Diga a eles que a graça tem limite, que pode acontecer um dia que eles vão se levantar do sono, achando que vai ser igual das outras vezes, mas dessa vez, já fui embora, e eles vão virar palhaços, eles vão divertir o inimigo, eles vão virar vergonha para o Evangelho, vão ser mais um na estatística de uma igreja suja, de uma igreja rebelde, de uma igreja que muitas pessoas quando olham hoje, é evangélica. Mas quando Deus me chamou para pastor, foi numa época que estava caindo uma galera aí na televisão de pastor. E aí quando Deus me chamou para pastor, eu falei, pô, pastor não, Senhor, pastor não. Mas como ele insistiu, eu falei, então se for para ser, eu quero ser um pastor. Se for, é para ser direito. Eu quero nessa noite desafiar alguns aqui que eu sei que Deus está falando. Pessoas que nasceram para executar o propósito de Deus. E para isso, como a gente falou, uma vez que Sansão seria libertador, Deus deu as ferramentas, Deus deu poder, Deus deu força, mas aquilo estava ligado à aliança dele com Deus. O segredo de Sansão não era Sansão, e ele esqueceu disso. O segredo dele era o pacto que ele tinha com Deus, e ele ficou brincando de quebrar o pacto com Deus. Não, quebra assim. Você quer quebrar meu pacto com Deus? Faz assim. Você quer quebrar meu pacto com Deus? Faz assim. Você quer quebrar meu pacto com Deus? Faz assim. Ficou brincando com o pacto com Deus, até que um dia, quando ele estava dormindo, o pacto foi quebrado e virou palhaço. Eu queria cantar aquela música Desperta, porque eu espero que essa palavra possa estar despertando alguns aí que estão de bobeira, que estão dormindo. Irmão, está quase acabando esse evento. Está quase acabando esse evento. E os filisteus estão mandando ver em Israel lá fora. E os filisteus estão mandando ver na igreja lá fora. E quem sabe tem um Sansão aqui entre a gente. Então, querido, no nome de Jesus, se Deus está falando contigo, eu sei que você já veio aqui várias vezes, mas é assim mesmo, porque cada vez você está consertando uma área, está tomando uma decisão. Eu quero falar nessa tarde, nesse momento, exclusivamente com aqueles que entendem o recado. Pastor, Deus me chamou para ser flecha. Eu não vou ser mais um não, pastor. Estou contigo aí. Você junto contigo, alguém que vai fazer diferença na minha região, na minha nação, na minha família, na minha igreja. Pastor, eu entendi o recado. E eu reconheço que do jeito que eu estou caminhando, não tem como viver o que o senhor está falando, caminhando do jeito que eu estou caminhando. Pastor, eu era um daqueles que toda hora o que eu mais falava era: tem nada a ver, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver. Pastor, agora eu entendi, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, não beber vinho, bebida forte, ser nazireu, tem tudo a ver, pastor. Tem tudo a ver não poder andar do jeito que os outros andam, ainda que tenha uma outra igreja ali que faz, ainda que tenha um outro cristão ali que faz, mas Deus vai cobrar de mim o que Ele está falando comigo, vai cobrar do outro. Então, diante do que Deus está falando comigo, eu vou viver o que Deus está falando comigo, eu vou entregar o outro nas mãos do Senhor. Então, querido, se Deus está falando contigo agora, eu queria te desafiar a responder isso, porque
Porque quando Deus fala, não é só para matar a nossa curiosidade, não é só para a gente, valeu, agora eu já sei. Ele espera uma resposta. Ele espera uma resposta. E aí? Temos uma região para ser tomada. Temos os filisteus lá fora para serem derrotados. E não tem para onde correr, como eu estou insistindo nesse tempo todo. Quem não faz, leva. Ou você derrota eles, ou você é derrotado por eles. Ou você derrota o inimigo na tua vida, ou você vai virar palhaço na mão deles. Se você entendeu o recado, se você até hoje era um rejeitado, alguém, pastor, mas agora entendeu o recado. O segredo não está em mim, o segredo está em Deus e na minha aliança com Ele. E eu estou aprendendo aqui que Deus escolhe os mais improváveis. E se Deus está falando que sou eu, eis-me aqui, Senhor. E eu estou disposto a pagar o preço. O que o Senhor quer da minha vida? Qual é a consagração? Qual é a separação? Qual é a mudança que eu vou ter que passar? Se é para ver o Teu poder na minha vida, se é para poder estender a mão e ver as coisas acontecendo, se é para poder abrir a boca e ver milagres se manifestando, eis-me aqui, Senhor. É justo pagar esse preço. Eu queria cantar então essa canção, Desperta, antes que anoiteça, querido. Desperta antes que seja tarde demais. Para de brincar com o chamado, para de brincar com o pecado, para de brincar com a unção, para de brincar de ficar quebrando pacto com Deus. Acaba com isso hoje e renova a tua aliança no altar e fala: chega, Senhor, eis-me aqui, cumpre em mim o teu querer. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Por favor, não venha aqui na frente se você não está convicto, querido. Não venha aqui porque é mais um apelo, não. Por favor, nos poupe de gerar uma expectativa que não vai dar em nada, porque não é verdade. Só vem aqui se você está disposto a cumprir o seu chamado. Se você entende que você já podia estar muito mais longe do que você está. Se você entende que nesse tempo todo, apesar do chamado da unção, você não tem se posicionado. Fora isso, por favor, fique sentado no seu lugar. Não chegou a tua hora ainda, não chegou a tua vez. Mas se você entende que já está até tarde, pastor, já passou do tempo, chega, eu reconheço, já passou do tempo, não dá mais para ficar brincando. Chega, pastor, chega. Oh, desperta-me. Queridos, eu queria que você que está aqui à frente tirasse um tempo para consertar sua aliança com Deus, para se arrepender, porque depois eu quero que você se levante, porque eu quero provar a Deus uma coisa aqui nessa noite. Mas antes, conserta o que tem que ser consertado agora, porque só você sabe o que tem acontecido, quais os pecados, quais a negligência, qual a falta de posicionamento, o que tem acontecido, o que está faltando, que Deus já tem falado contigo. Tira um tempo, por favor, tira um tempo para falar com Deus, tira um tempo para falar com Deus. Eu queria que as meninas da dança estivessem aqui, por favor. Oh Deus, vamos aqui uma fileira aqui. Oh meu Deus, oh meu Deus, é hoje, tem que ser hoje. Todas as meninas da dança aqui. Oh meu Deus. Oh meu Deus. Senhor, envia os teus anjos agora nesse lugar e começa a limpar esse lugar aqui. Vai levando embora agora todo o pecado que está sendo entregue aqui no altar, todas as atitudes, tudo aquilo que
está sendo confessado aqui agora. Comece a levar, ó Pai. Comece a levar, ó Deus. Comece a levar, ó Pai. Comece a levar, vai levando, Senhor. Que venham os teus anjos aqui limpar esse altar. Que venham os teus anjos aqui levar embora tudo aquilo, Senhor. Oh Deus querido, quem sabe alguns, como Sansão, já tinham quase que te perdido. Faz voltar o cabelo a crescer. Faz o cabelo voltar a crescer, Senhor. Traz de volta essa unção, porque nós vamos liberar isso agora. Mas, ó Deus querido, conserta agora. Conserta aqui agora. Conserta aqui agora. Porque eles não virarão palhaços. Não nasceram para ser palhaços. Não nasceram para divertir o inimigo. O diabo vai chorar com a vida deles, Pai. O inferno vai chorar com a vida deles. Não aceita, ó Deus querido, que vidas tão preciosas, filhos de pastores, cristãos que já há tanto tempo, na verdade muitos nasceram praticamente na igreja, apesar de tanto tempo na casa do Senhor, estariam por virar palhaços. Oh meu Deus, oh meu Deus, oh meu Deus. Acaba com essa palhaçada hoje. Acaba com essa palhaçada hoje. Acaba com esta palhaçada hoje. Oh Senhor amado. Oh Senhor amado. Derrama dessa unção sobre as mãos delas, Pai. Senhor, coloca fogo nessas mãos. Coloca fogo nessas mãos. Porque brasas que estavam se apagando se acenderão nessa noite. Brasas que estavam se apagando se acenderão de novo nessa noite. Coloca fogo nessas mãos, Pai. Para que elas possam compartilhar a Deus querido essa unção com cada um deles. Você se colocasse em pé, deixando um corredor entre você e a pessoa atrás de você. Por favor. Eu queria que você estendesse a sua mão para receber uma nova oportunidade que Deus te dá nessa noite. Não brinque com esse momento. Nós não vamos pedir os pastores para orar, os ministros para orarem. Nós vamos pedir as meninas aqui. Para que você saiba que Deus usa qualquer pessoa. Eu queria que as meninas acreditassem agora. Deus as escolheu nessa noite para ser um canal por onde Ele vai fluir. Senhor, eu quero colocar diante de Ti esse momento. E eu quero provar essa noite. Eu quero desafiar, ó Deus querido, esses jovens a acreditarem que o Senhor, ó Deus, escolhe os improváveis. Mas não é porque o Senhor escolhe qualquer um que o Senhor usa de qualquer maneira. E eu te peço que aqueles que verdadeiramente estão nesse altar, com o coração sincero e puro, decididos a se tornarem flechas, cumprindo o seu propósito, jovens que estarão dispostos a pagar o preço de ser diferente, de ir por um caminho que nem todo mundo está indo, de ouvir chacotas, de ouvir os outros falando que não tem nada a ver, de ser diferente. Se existe isso de fato no coração, quando essas meninas tocarem nessas mãos,
Que o Senhor coloque sobre elas o teu poder. E que o Senhor libere do alto agora o poder do céu sobre a vida deles. Para que eles se tornem testemunhas na região oceânica, em Niterói, no Rio de Janeiro, no Brasil e no mundo. Em Jerusalém, na Judéia, Samaria e confins da terra. Tu sabes, ó Deus querido, como eu estou crendo nesse momento. Então por isso eu quero provar o Senhor. Eu quero provar essa visão que eu estou sentindo aqui. Então, ó Deus querido, libera agora. Batiza com teu Espírito aqueles que ainda não são batizados. Manda fogo do céu agora, Senhor. Ó Deus querido, e que a essência deles nessa noite seja mudada. Aqueles que tinham um caráter distorcido, aqueles que viviam na mentira, no pecado, reclamando, mas eu não consigo, que eles recebam o poder agora para vencer o pecado, para vencer o maligno, que eles recebam o poder agora para cumprir o chamado. Em nome de Jesus, que assim seja, para a glória do teu nome. Aleluia, aleluia. Podem ir, meninas. Libera, meninas, libera sobre eles. Receba agora. Quantos verdadeiramente, por favor, quantos verdadeiramente tiveram uma experiência com Deus aqui agora? Levante sua mão. Algo aconteceu genuíno ali. Você sentiu? Acabam hoje as suas desculpas. Não tem mais desculpas. Porque Deus moveu meu coração a fazer isso. Nenhum pastor orou. Nós pedimos às meninas, algumas adolescentes ainda, que simplesmente impusessem as mãos. Alguns aqui parece que tomaram 220. Isso para você entender que a unção de Deus está derramada sobre a igreja. Ele usa qualquer um, mas não usa de qualquer maneira. Ele usa qualquer um, mas não usa de qualquer maneira. Guarda isso. Eu espero que verdadeiramente frutos que permaneçam possam vir a partir desse congresso. Porque naquele dia, 5 de novembro de 93, nunca mais eu fui o mesmo. Um dia, baixinho, por favor, bem baixinho. Quando eu fui um dia no congresso Fogo para o Brasil, que o pastor Silas Malafaia faz, porque eu estava vendo um monte de coisa acontecendo na minha vida que alguns pastores amigos meus não sabiam me explicar. Eu falei, eu vou lá. E de repente Deus começou a agir. O pastor Silas Malafaia, ele fez um apelo. Quantos aqui que ainda não são batizados com o Espírito Santo desejam ser? E eu tinha a visão de que eu já era, porque eu aprendi que quando você se converte, você já é batizado com o Espírito Santo. Só que eu aprendi que uma coisa é você ter o Espírito Santo, outra coisa é o Espírito Santo te ter. Ser batizado é ser imerso. Quando você se converte, o Espírito Santo vem sobre você, você passa a ter o Espírito Santo. E quando você é batizado, o Espírito Santo te tem. O problema é que os pentecostais afirmaram que a única evidência de alguém ser batizado com o Espírito Santo é falar em línguas. Eu não falo em línguas. Nunca falei em línguas. Nunca caí no poder de Deus.
frente. E o pastor Silas Malafaia, junto com os pastores, oraram e disseram apenas isso: receba. Eu não senti um arrepio, nada. Alguns aqui sentiram coisas que eu nunca senti na minha vida toda de pastor. Eu não senti um arrepio, nada. Mas eu acreditei, porque eu levei a sério, eu decidi acreditar que Deus viu o preço que eu paguei para estar lá. Viajei lá para São Paulo, paguei caríssimo para estar lá. Enquanto alguns estavam na piscina, eu estava lá. Eu decidi acreditar que Deus iria responder a minha oração. E quando o pastor falou receba, não aconteceu nada, aparentemente. Até que ele disse assim: irmãos, é pela fé. Se você crê que você recebeu, porque você veio buscar, assim será. E aí tinham mais de 1000 pessoas lá na frente, aqui, igual estava aqui, só que tinham 1000. E ele falou: se tem algum pastor aqui embaixo que foi batizado agora com o Espírito Santo, você crê, ajuda a gente a orar aí por essa galera aí. Pô, mas eu não senti nada. Eu olhei para ele e ele viu que eu estava meio frustrado. Ele falou: é pela fé, irmão. Eu falei: então tá bom. E aí me aproximei do primeiro. Quando eu levantei minha mão, que eu fui fechar o olho, Senhor Jesus, a pessoa... E aí quando eu só me aproximava de alguns, só me aproximar, parece que algo saía de mim. As pessoas caíam para lá, caíam para cá, e eu olhei para ele, vai. Eu falei: meu Deus, aconteceu. Mas eu não senti nada. Mas eu creio. E aí eu descobri que batismo com o Espírito Santo não é para ficar sapateando, falando em línguas. Acontece também. Mas a palavra do Senhor afirma o seguinte: não se ausentem de Jerusalém, até que vocês sejam revestidos de poder, para se tornarem minhas testemunhas. Poder para cumprir o chamado. A região oceânica está sendo alcançada, porque eu decidi, junto com outros pastores aqui, cumprir o nosso chamado. Eu recebi o poder de Deus sobre a minha vida, e eu estou cumprindo a cada dia o meu chamado. Enquanto tem uma galera de balá, que só vive no pecado, não faz nada para o reino, porque não entenderam que batismo com o Espírito Santo é poder para cumprir o chamado. E por isso eu fiz prova agora mais uma vez com Deus. Senhor, eu quero liberar isso nessa noite. Botei óleo na minha mão e distribuí do que o Senhor me deu. Senhor, coloca na mão dessas meninas agora, para que elas distribuam. E aconteceu. Mas eu não falo em línguas, mas eu não sapateio. Mas a minha região está sendo alcançada. Amém? Está entendendo? Alguns sentiram, alguns ainda aqui, estão sentindo, estão tomados aqui. Mas de repente alguns aqui não sentiram nada como eu, nem ficaram arrepiados. Mas eu quero desafiar você a crer que se você veio buscar o que Deus tem para a tua vida, você recebeu. Agora vai e cumpre o teu chamado. E você vai ver quando você estender as mãos. E você vai ver quando você profetizar, as coisas vão acontecer. Porque o Senhor é contigo. O teu segredo é Deus, o meu segredo é Deus. Por favor, eu espero que todos estejam entendendo o que eu estou falando. Espero que alguém possa entender que eu não estou tirando onda aqui. Ai de mim. Não estou dizendo que eu sou o cara. Ai de mim.
Mas eu estou dizendo que para alguns pentecostais eu não sirvo para nada, porque eu não falo em línguas. Eu fui num congresso da Visão Celular de células, que o pastor famosão que estava ministrando lá falou que um dos requisitos para ser líder de célula na igreja dele é falar em línguas. Você vai ajudar o Espírito Santo falando em línguas. Ou seja, eu nem sirvo para liderar uma célula nessa igreja, porque eu não sou batizado com o Espírito Santo. Você entende? Mas eu decidi acreditar no que a palavra de Deus diz: poder para cumprir o chamado. E desde aquele dia que eu fui em São Paulo, no Monte Resort, no Congresso Fogo para o Brasil, eu nunca mais fui o mesmo. Nunca mais fui o mesmo. Eu profetizo isso sobre a tua vida, que você nunca mais seja o mesmo. Valeu a pena. Amém, queridos? Pode aplaudir o Senhor.